Mas o TSE, ele confirmou a liberação do transporte público gratuito para o segundo turno das eleições. No próximo domingo, a medida pretende evitar a alta abstenção de eleitores, como ocorreu no primeiro turno. Mais de 32 milhões de pessoas que estavam aptas a votar não compareceram às urnas. Alexandre de Moraes, ministro do TSE, falou sobre o tema. Vamos conferir. Um dos direitos instrumentais mais importantes para o exercício do mais importante direito político, que é o direito de votar, é o transporte. Nós sabemos que grande parte da abstenção nas eleições se dá exatamente, porque algumas pessoas não têm o dinheiro para o transporte, e dois, porque em algumas localidades não há o transporte necessário. As campanhas de Lula e Bolsonaro estão preocupadas com a abstenção. Essa medida de transporte gratuito pode beneficiar algum candidato, Cris? Olha, Pavinato, eu vejo que fomentar o acesso do eleitor aos locais de votação, ele realmente é uma política de Estado e que deveria ser adotado há muito mais tempo. Eu vejo que não é o Tribunal Eleitoral ou os próprios outros órgãos de fiscalização e controle, como o Ministério Público, Defensoria, que devem estimular esse tipo de prática. Deveria ser algo realmente já adotado, já fazendo parte da estrutura orçamentária dos municípios, que na data da eleição se desse condições para que o eleitor pudesse participar. Independente de posição política, acho que o resultado vitorioso, ele é de um maior número de pessoas participando e dando a sua posição, porque é só assim que realmente a democracia se coloca em prática. Ô, Negão, eu não sei quanto aos eleitores do Bolsonaro, mas do Lula tem uma que vai de táxi, né? Verdade. Acho que vocês sabem quem é. Mas nós temos aí uma questão. A esposa do que vai de iate. Pode ser, né? Se tiver um colégio eleitoral, né? A esposa do que vai de iate. Bom, mas vamos lá. O Cris, ele mencionou um ponto importante aqui, que ele falou que é a dotação orçamentária para o transporte público nessas ocasiões. Você não acha que isso devia fazer parte da destinação de verbas do fundo eleitoral? O que o município tem a ver com isso? Pois é, né? Para mim o fundo eleitoral nem deveria existir, mas como ele já existe, podia muito bem ser usado nesse caso. Respondendo até a pergunta que você fez para o Cristiano, nesse caso eu acredito que os dois candidatos vão sair beneficiados, apesar de eu achar que essa foi uma medida que pensada para beneficiar um lado só. Mas uma pergunta que fica é que aí beleza. Você está com preconceito do TSE. Não, Vocês estão com muito preconceito do TSE. Para mim a ideia foi beneficiar um lado só, mas eu acredito que vai beneficiar os dois. Não é à toa que essa é uma eleição onde as pessoas já sabem quem vão votar. Não tem vira-voto de quem já tem voto, certo? Você está atrás, obviamente, do pessoal do nulo, branco e abstenções. Principalmente abstenções. Eu não acredito que a pessoa deixou de ir votar porque faltou o dinheiro da condução. Eu acredito que ela não foi votar porque ela olhou para a política e falou: isso não é para mim. Vale mais a pena eu não ir. Não vale a pena eu perder um domingo para uma coisa que nunca muda. E principalmente se ela começa a acompanhar as notícias e vê que a coisa está degringolando, principalmente para um lado de censura, muitas pessoas já estão desgostosas com a política. Ô, Negão, você que fala sempre da quebrada, na quebrada não chega umas vans assim no dia da votação? Não. Não? Não. Mas não tinha? Não, porque principalmente as pessoas vão votar em colégios próximos às suas casas. Nem tem tanto essa preocupação de ir de ônibus. Ir de ônibus para ir votar, normalmente é para quem não trocou o colégio. Por exemplo, eu moro em Cidade Tiradentes, mas eu voto na Vila Mariana. Porque toda eleição é para eu trocar para a Cidade Tiradentes. E toda eleição eu só lembro no dia de votar. No dia de votar que eu falo: caraca, eu já devia ter trocado isso. E aí daqui 2 anos eu tenho sempre essa preocupação. Legal, mas é assim, por que não sei lá, outras datas em que você podia baixar
você podia colocar o transporte gratuito também, ou sei lá, de repente baixar o preço das passagens. Já parou para pensar que muita gente não vai votar porque ele olha e fala assim, cara, na segunda, todo mundo está preocupado com o domingo. Porque o domingo é Lula versus Bolsonaro, mas para muitas pessoas, elas estão pensando assim, cara, na segunda-feira eu tenho que acordar cedo, vou enfrentar o mesmo transporte público horrível, vou sair com a mesma sensação de insegurança na hora de eu sair de casa, então a política nunca muda. Deveria se preocupar com essas pessoas. Aí vale a profecia do compadre Washington. Qual? E domingo ela não vai. Domingo ela não vai. Eu acho que não vai aumentar, e se aumentar vai ser pouca coisa. Para mim foi só uma medida para beneficiar um dos lados, porque eles acham que o pessoal mais pobre vai votar em um dos lados e ele precisa dessa condução para ir votar. Quando o que a gente vê na periferia é que a pessoa vai votar no colégio aonde ela mora perto, porque a própria Justiça Eleitoral já te coloca um colégio próximo da onde você mora. Às vezes você não pega nem ônibus, e se pega uma condução só, tipo, ninguém... Quem tá afim de fazer o exercício, ele vai a pé, nem que ele tenha que andar 10 pontos de ônibus para chegar. Ele anda. Até Aparecida de joelho e vota. Bissoli, e aí, você vai votar do quê? Pavinato, eu vou votar a pé, eu voto em frente de casa, eu moro ali em frente à PUC, voto na PUC, é só atravessar a rua, é facinho. Que eu falei. Mas eu vou te dizer uma coisa. Mas o Bissoli, ele é das elites paulistanas, meu querido. Claro. Pra ele tanto faz, senão ele é com o seu chofer. Mas eu vou te dizer, esse assunto fica polêmico pela forma que o tribunal trata. Veja, o transporte irregular de eleitores é uma coisa prevista há muito tempo na legislação. Veja que na Lei 9.091 de 74, no seu artigo 10, já era previsto que o transporte irregular por candidatos ou partidos configurava crime. É um dos crimes mais antigos da legislação eleitoral do país, é o transporte irregular. E se isso foi tipificado, é por quê? É porque desde 74 identificaram que era um problema as pessoas irem votar e não terem transportes. Então os candidatos... para favorecer que tivessem seus colégios eleitorais conseguindo chegar nas urnas e lhes dessem os votos, às vezes davam o transporte gratuito. E isso foi tipificado como crime lá em 74, permanece até hoje. E por que o TSE vem só em 2022? Mas o que é a lei? O que é a lei para Xandão? No meio de toda essa confusão que já existe entre o judiciário e a campanha do Bolsonaro, trazer essa obrigatoriedade do fornecimento do transporte gratuito. E aí eu trago uma outra questão para o judiciário que põe o dedo nessas horas e não explica direito. Nós tivemos recentemente aprovado o piso salarial para os enfermeiros no país. E o STF foi lá e suspendeu, dizendo que isso traria impacto nos municípios porque traria custo. Isso não deveria sido devidamente comprovado. Pois o fornecimento do transporte público, que eu defendo e acho válido, também gera impacto financeiro para os municípios. E como isso vai ser custeado? O problema do judiciário não são as decisões que, no mérito, muitas vezes são válidas e eu, inclusive, apoio e defendo. O problema é o momento que se faz, a forma como é feito sem explicação e dando ares que vai favorecer um candidato em detrimento de outro. O que é a lei? A lei é um mero detalhe. O que é a lei? A lei é para os fracos, meu querido. Urian Fancelli, autor do Populismo e Negacionismo, puta livro, e melhor ainda porque me cita. Que beleza. Sensacional o livro do Urian. Urian, e aí? Como é que você vai votar no domingo? Eu vou votar de Uber, provavelmente, até porque o estacionamento da última vez estava bem difícil de achar. Mas tem uma coisa, eu não tenho conhecimento em relação ao direito, às leis, como grande parte da bancada aqui hoje, mas eu já começo discordando que o voto as pessoas falam que é um direito, mas a partir do momento que ele é obrigatório, ele acaba se tornando um dever. Então eu defendo o voto facultativo, mas a partir do momento em que a lei ou a Constituição obriga as pessoas a irem votar, por que elas são obrigadas? Ou elas têm que pagar o próprio transporte ou vão ter que pagar uma multa. Então, aí eu acho que é obrigação do Estado, de alguma maneira, tentar arcar com isso. De certa forma, nossa, porque nós que vamos pagar. Exatamente. Que é o Estado E aí o que eu acho, só fazer uma observação que eu acho importante, é a desorganização, porque eu acho que de alguma forma, a gente tem um certo consenso aqui que é oportuno que o Estado dê essa condição. Ok. Agora, como foi bem colocado aqui pelo Bissoli, quer dizer, você, de uma hora para outra, você impõe esse ônus à administração pública municipal
que no caso de agora não vinha se preparando para isso. E a maioria dos municípios do Brasil não se sustentam. Exatamente. Então você acaba gerando esse ônus para o município, quer dizer, de uma forma totalmente feita sem planejamento, diferentemente do que exigem os órgãos de controle, de fiscalização, que é sempre o planejamento do gasto público municipal. Então veja que vem na contramão. O transporte nesse caso veio na contramão, né? Tem uma coisa também que a gente tem que pensar que, eu não sei em outros municípios, mas em São Paulo, você usa bilhete único. Como que vai ser? A catraca vai estar livre? O bilhete único vai apertar, você vai ter que passar o bilhete único, mas ele vai apontar zerado. Catraca livre. Ele vai estar zerado. Como que vai funcionar? Não, vai ser catraca livre. Catraca livre? Catraca livre. Exatamente. E a questão não é o município que tem o ônibus. É um prestador de serviço. Exatamente. Foi licitado. Exato. Aí você vai lá para a prefeitura que o cara já não está recebendo, ou que está aquela briga para aumentar ou não aumentar, e aquela briga para aumentar o valor do passe, para não aumentar o valor do passe. Aí chega agora, sexta-feira, não, vai lá, dá. Aí como é que o prefeito vai chegar e vai falar, ó, põe seus ônibus para rodar aí, põe combustível que tá barato. Depois a gente vê. Tá barato. E no momento que tem 13º para pagar da folha no final do ano, no momento melhor momento. Não tem arrecadação de IPTU, porque nós estamos no final do exercício anual. E o IPTU do ano já acabou. Para quem já trabalhou em administração pública ou conhece um pouco mais a fundo, sabe que o final do ano o caixa é zerado. As prefeituras chegam nesse momento correndo o risco de não pagar serviços essenciais. Deixam de fazer repasse para santas casas, deixam de fazer repasse para setores de educação, tem Fundeb para pagar, 13º, com tudo isso comprometido na folha, vai ter que negociar lá com a empresa o subsídio do transporte gratuito, que digo novamente, defendo, mas faltou discutir qual é a fonte do recurso para isso. Aqui em São Paulo eu acho que eles vão zerar o bilhete único. Você vai passar e o bilhete único vai apontar zerado, como se você estivesse pegando uma outra condução. Mas vai ter que marcar, porque a empresa vai ter que cobrar de quantas pessoas e a prefeitura vai ter que saber. E como ela vai saber? Com você passando a catraca e marcando lá. Aqui, eu recebi informações aqui do meu diretor que quem entrar pela porta da frente, sai pela porta da frente. Quem entrar, é verdade, quem entrar pela porta de trás, sai pela porta de trás. Mas aí só fazer uma observação. É um exemplo bem sexual. E vai ter um número, uma porta vai ter o 13, a outra o 22, e aí cada história de porta que você entrar. Pode, que aí é boca de urna. Boca de urna. E tem mais uma coisa ainda, esse negócio do transporte ainda. Juiz não sabe o que é passar necessidade. Não. Sem dúvida. Não sabe. Não sabe nem o que é limite de teto. Não sabe o que é chegar no fim do mês e falar, porra, o orçamento não deu. Não atrasa um boleto de cartão. Não precisa, né? Tem juiz que estava na Prada essa semana aí no foto que circulou. Teve. Eu vi, pois é, gente. Então, Negão, respondendo a sua dúvida, entrou pela frente, sai pela frente. Não pode varar, tá? Entrou por trás, sai por trás e o movimento de entra e sai é assim. Pela frente ou por trás. Vamos mudar de assunto.